Ó meu Deus, ó meu Senhor, abençoa nossa casa. Ela é tão pequenina, mas é a casa da irmã Lina, nosso templo de fé, de trabalho, ó Senhor, esperando todo dia, com alegria, tua visita, teu amor. Olá, queridos amigos e amigas da casa da irmã Lina. Para trazer mais alegria em nossa tarde, é que nos reunimos em pensamento e coração, juntamente com os benfeitores do plano espiritual, sob o comando e direcionamento de irmã Lina. Participam também os convidados do plano espiritual, irmãos nossos que buscam, como nós, a renovação de valores. Na certeza e na confiança que para esta oportunidade muitos benefícios, fortalecimento, equilíbrio estão reservados para serem distribuídos a todos aqueles que fazem parte desta casa de oração. E ainda mais, à luz do esclarecimento das lições preciosas do Senhor Jesus, Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Vamos então agradecendo por tudo e procurarmos nos manter sintonizados para este momento de paz, de harmonia, de refazimento. Envolvemos com carinho nossa expositora Beth, que irá nos conduzir para as reflexões do Evangelho da tarde de hoje. Graças a Deus. Olá a todos os companheiros, sou Elizabeth e estimo que todos estejam envolvidos nas bênçãos que o Senhor nos concede incessantemente. O tema de hoje transita sobre a parábola dos 2 filhos, mais conhecida como a parábola do filho pródigo, narrada por Lucas no capítulo 15, versículos de 11 a 32. Esta é uma parábola que durante muito tempo foi vista de maneira superficial, tanto que é conhecida como a parábola do filho pródigo, devido à superficialidade interpretativa. Analisada superficialmente, refere-se à parábola do filho ingrato, que solicita a herança do pai, sai de casa, perde tudo e depois volta arrependido, pura e simplesmente para os braços do pai, que o recebe muito bem. Isso acontece nos dias atuais, né? Dos filhos acharem que podem fazer acontecer e daí voltam correndo para a casa dos pais, né? Para serem acolhidos, tá? Nós vemos isso acontecer, sim, isso porque está registrado dentro de nós esse entendimento, mas não somente este entendimento, né? Muitos ainda são levados a entender nesta parábola como se em sua linha temática estivesse presente Deus nos recebendo de braços abertos, anulando todos os nossos erros, simplesmente por termos nos arrependido de tê-los cometido. Basta se arrepender e tudo está resolvido? Essa interpretação não condiz com os ensinamentos de Jesus, não é mesmo? Vejamos o que nos diz Joana de Ângeles sobre isso. Joana diz:
Jesus não aceitou carregar o fardo do mundo em caráter de redenção dos outros, mas ensinou cada um a conduzir o seu próprio compromisso em paz de consciência, não assumiu as tarefas alheias, nem deixou de demonstrar como fazê-las. Então, o roteiro nós temos, né? Jesus veio e disse a que veio: eu vim para que tenham vida e tenham-na em abundância. E mostra para nós o caminho para nós alcançarmos esta abundância que todos nós desejamos, né? Mas nós sabemos que quando nós começamos a trilhar um caminho com Jesus, a despertar a nossa consciência e estarmos mais afinizados com seus ensinamentos, parece que muitas coisas não tão agradáveis, né, que nós classificamos muitas vezes de dores e aflições, chegam até nós. E para nós compreendermos isto, eu vou até a lição 60 da obra Pão Nosso, onde Emmanuel traz para nós um esclarecimento muito importante. A lição 60, intitulada Lógica da Previdência. E Emmanuel parte de um versículo da Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 32, que diz: depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Veja, ninguém recebe um fardo que não pode carregar antes da hora. E é exatamente isso que ele vai nos orientar nesta lição. Os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum, através de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestiais, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimento. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes, somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhes-á nos corações daí em diante a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres, que suportam as tormentas do caminho terrestre, sabem disso. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Importante esse entendimento, porque justifica inclusive
o capítulo 5, né, que fala bem-aventurados os aflitos, mostrando para nós a justiça das aflições. E ninguém, né, consegue atravessar esse período se não foi construindo esta força. E não pensemos nós que numa única existência foi feita essa construção. Por isso, a importância das vidas sucessivas e a importância da vida do hoje que nós estamos aqui, aproveitarmos o máximo das oportunidades de estarmos cada vez mais sintonizados com os ensinamentos de Jesus. Né? Porque Jesus realmente trouxe a verdade que vai nos libertar. Ele trouxe essa verdade, mas ele não vai fazer por nós aquilo que é de nossa responsabilidade, não é verdade? O espírito de Dr. Inácio Ferreira, pela psicografia do Dr. Carlos Bacelli, ele diz assim, que a verdade não cura ninguém. A verdade abre os tecidos da alma, mas é o amor que leva a ela o medicamento que cura. E é exatamente este medicamento que Jesus trouxe para nós. Né? Tirando todas as alegorias das formas como foi apresentado os ensinamentos de Jesus para nós, né? E a doutrina trouxe este compromisso de tirar todas estas fantasias, todas estas crendices e apresentar para nós os ensinamentos de Jesus como o único caminho e o verdadeiro caminho para que nós alcancemos aquilo a que ele disse que veio. Eu vim para que tenham vida e tenham-na em abundância. Então, todas as questões da nossa vida que estejam em desalinho, nós temos que compreender, né, que estamos num processo de transição, trilhando um caminho de libertação de amarras anteriores e através destas circunstâncias que muitas vezes causam dor, sofrimento, né? Nos deixam em estados de aflições, sim, muitas vezes até queremos questionar Deus, né? O que eu não estou fazendo, mas na realidade é como eu estou vivendo estas situações, porque através delas estão os recursos terapêuticos para a minha cura, para a cura de cada um de nós. Então, é observar com os olhos de misericórdia que Jesus nos fala sobre este olhar para com o comportamento do outro, mas termos este mesmo olhar de misericórdia para nós mesmos, para entendermos nas entrelinhas o que está por trás desta situação, o que é que ela está se apresentando para o meu despertar, para o meu crescimento, para esta construção da fé inabalável, né? Que lá no Evangelho fala para nós, o homem sábio constrói a sua morada sobre a rocha. E vêm as chuvas, as tempestades, e esta casa não desmorona. Então, nós estamos edificados sobre esta fé. Nós temos que prestar atenção. Se diante dos desafios, qual é a nossa postura? Como nós, né, administramos isso? Como o homem sábio? Ou ainda, né, nos comportamos como aquele que constrói a casa sobre a areia, né, e nos deixamos abater? Nós podemos sim e devemos e vamos sentir, porque o sentir faz parte do reconhecer. Quando eu sinto e vou reconhecer o porquê, o que está por trás disso, quando nós elevamos o nosso pensamento e dizemos, Senhor, me dá entendimento e sabedoria, para que eu
receba realmente este ensinamento que está por trás desta situação. O que é que eu tenho que aprender com ela? Aprender e apreender, porque nós temos que ter consciência de quem está sendo educado é este Espírito eterno que está transitoriamente, neste corpo, justamente para angariar conhecimentos que lhe dê estrutura e que o mantenha no caminho. Então, ninguém que esteja em contato com situações conflitantes está sozinho. Ninguém. Porque os próprios ensinamentos já mostram para nós isso, que nós nunca estamos sozinhos e que diante destas situações é um momento em que nós mais temos o amparo divino, porque já fomos despertos, já ouvimos o chamado do Senhor, já ouvimos, ouvinde a mim, tá? Mas nós temos que tomar bastante cuidado com isso, porque ao ouvirmos o chamado e não formos muito bem orientados, nós podemos ficar presos na dor e no sofrimento, como ainda muitos tentam apresentar um Deus que está castigando devido aos pecados cometidos. Veja o quanto a doutrina é esclarecedora e nos tira desta trava para que nós possamos dar continuidade ao nosso processo. Porque se nós ficarmos aprisionados num Deus que castiga, que essas vivências são castigos divinos e eu mereço, então eu me submeto a eles, nós paralisamos a nossa caminhada. Então nós temos que estar atentos quando os irmãos nos procuram, muitas vezes, em algumas situações, nem todos estão nas escolas da doutrina, com os ensinamentos da doutrina, mas sem ferir o entendimento do outro, nós podemos auxiliá-lo a entender que Deus é amor, que Deus é infinita misericórdia, que Ele jamais nos coloca no palco da vida com situações que temos a vivenciar sem nos fornecer as ferramentas, que nós temos que saber fazer a oração correta, porque Ele mesmo diz que tudo o que pedirdes em oração, sinta que já recebeu. Então nós temos que ter esse sentimento. Quando eu peço, quando eu faço essa oração, eu tenho que confiar, eu já recebi, Senhor, as bênçãos do entendimento, da sabedoria, de como conduzir, a renovação das minhas forças, o equilíbrio, a serenidade, e através desses estados interiores eu vou poder entender quais são os próximos passos, porque eu estou sendo orientada e conduzida por esta força que emana de dentro de nós, porque Jesus falou que nós somos deuses. O que Ele quis dizer com isso? Que nós somos uma parte, desse divino. Essa parte divina está dentro de nós. Nós temos esta conexão com Ele, direto. E esta conexão se faz com a nossa prece sincera, de coração aberto, daquele que verdadeiramente está comprometido com a sua obra. E vamos lembrar, Emmanuel disse, como o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. E o que ele está dizendo? Nós temos esta ligação direta com o Criador de tudo que há. Então, a nossa fé, ela tem que realmente já estar nos dando toda essa substância de força, de energia, de aceitação, porque tem muitas questões que nós ainda não conseguimos compreender. Nós vamos,
Tem coisas que eu tenho que aceitar, Senhor, que seja feito segundo a tua vontade. Me dá entendimento para aceitá-la como algo bastante positivo na minha vida, porque tudo que vem do Pai não vem para causar dor e sofrimento. Tudo que causa dor e sofrimento em nós são equívocos que ainda estão presentes na nossa caminhada, muitas questões ligadas ainda à infância espiritual e também da dificuldade de nós seguirmos os ensinamentos do Mestre, né? Porque querer as bênçãos de Jesus, todos nós queremos, né? Tem uma obra, na obra da Boa Nova, na lição 11, né? Nós temos lá o Sermão do Monte e Emmanuel, a gente acostuma tanto com Emmanuel, né? Humberto de Campos, na narrativa, ele fala assim, que quando a Boa Nova, né, foi divulgada, todos, né, estavam maravilhados com os ensinamentos e vinham pessoas de todas as direções para receberem essas bênçãos, na realidade, essas bênçãos, né? Então, ele fala que todos queriam o auxílio de Jesus, o benefício imediato de sua poderosa virtude. Veja, o benefício imediato. É isso que nós queremos, o benefício imediato. O benefício é construção, não é mesmo? Jesus vai estar conosco fazendo este processo de construir em nós as virtudes de amor que Ele nos apresenta e nos dá sustentação e amparo. Que todos nós tenhamos uma grande força interior baseado nesta presença luminosa que Jesus nos apresenta. Haja o que houver, nada vence a força que nós temos, a confiança que nós temos neste poder divino que habita dentro de nós e que nós vamos estar sempre ouvindo de Jesus quando Ele diz: vós sois luzes, né? Brilha a vossa luz, vós sois o sal da terra. Nós estamos comprometidos com Jesus de deixar um traço de luz onde quer que nos encontremos e especialmente quando estamos diante de desafios, né? Porque desta forma nós podemos ser um semeador de amor, de luz, de fé, de esperança nos corações infantis que ainda transitam próximos a nós. E através do outro, nós também vamos nos aprimorando, nos fortalecendo e confiando cada vez mais que o amor do Pai é imenso e Jesus está sempre, sempre juntinho a nós. Que tenhamos uma semana repleta de bênçãos, de paz, de luz e muito amor nos nossos corações. Graças a Deus. Beth, agradecemos muito por sua explanação. Muito bem-vinda a todos, informações e conteúdos necessários ao nosso aprimoramento. Agora que muito recebemos, vamos fazer as nossas vibrações, doações de amor em favor daqueles que necessitam. Vibremos por todo o nosso planeta Terra, por todas estas ocorrências e dificuldades que a cada instante se apresentam de uma forma. Por todos os enfermos do corpo e da alma. Por todos os lares, especialmente aqueles em desequilíbrios, em desajustes. Por aqueles que perambulam pelas ruas, que encontrem forças para se reerguerem.
aqueles que se apresentam tristes e oprimidos, por todos os trabalhadores do bem, encarnados e desencarnados, pelas casas de oração, que possam irradiar ainda mais a luz divina àqueles que necessitam, que estejam fortalecidas para a divulgação dos ensinos do Mestre, e que Jesus ampare e abençoe estas tarefas nas casas de oração. Pedimos carinhosamente por todos os frequentadores da casa da Irmã Lina, que sejam fortalecidos na fé, na confiança, na esperança de dias melhores. Que uma ponte de luz se forme da casa da Irmã Lina, alcançando ao lar de todos estes nossos irmãos, higienizando e levando a harmonia e o entendimento entre todos. Que Jesus possa tocar mais uma vez no coração de todos nós, aclarando o nosso entendimento para com os nossos deveres e responsabilidades. Seja para ti, Senhor Jesus, a nossa gratidão, e também aos seus trabalhadores por este encontro onde muito recebemos. Pedimos a permissão para encerrá-lo e guarde-nos na tua paz. Agradecemos carinhosamente a todos aqueles que nos acompanham nestes pequenos momentos de oração na casa da Irmã Lina. Fiquem em paz, que assim seja.